Uma medida que os Estados Unidos tomou foi realmente reclassificar o grupo como grupo terrorista. Isso traz alguns impactos. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco, porque isso teria sido uma medida dos Estados Unidos para tentar frear essas ações dos Houthis, porque a gente sabe que isso impacta na questão do ganho, ou da forma deles conseguirem ter acesso a recursos. Isso resolve de alguma maneira, realmente? Olha, tem dois grandes impactos no momento em que um grupo é considerado um grupo global terrorista, como acabou de acontecer no caso dos Houthis. O primeiro diz respeito à autorização do uso da força. Acho que também quem vem acompanhando política norte-americana deve ter acompanhado que, para um tipo de violência desse tipo, um ataque que os Estados Unidos têm feito contra os Houthis, o presidente Biden precisa de autorização do Congresso. Porém, caso seja contra um grupo considerado terrorista global, ele pode encontrar atalhos para realizar esse ataque sem efetivamente garantir apoio do Congresso. A gente vem acompanhando que Biden e parte importante da Câmara dos Estados Unidos, né, não estão muito bem aí um com o outro, né? Os republicanos controlam a Câmara Baixa do Congresso e vem bloqueando esse tipo de movimentação. Então, a primeira grande razão, Biden ganha um atalho para realizar esse ataque sem controle do Congresso. E a segunda grande razão diz respeito a bloquear fundos que, de alguma maneira, podem impactar os Houthis. É óbvio que os Houthis não têm uma conta corrente dentro dos Estados Unidos, mas a gente tem uma série de organizações que tentam, inclusive, fazer trabalho humanitário dentro do Iêmen, que, como eu comentei, estão há 10 anos, né, está há 10 anos em guerra civil, que vão ser proibidos de atuar por lá. Então, isso vai gerar um impacto, inclusive, no apoio que os Houthis têm dentro da própria população, porque parte importante dessa população depende do exterior para se alimentar, para receber alimentos, coisas parecidas. Agora, qual que é o impacto que isso pode ter no ataque dos Houthis aos navios que vem passando ali pela região e vem gerando todo esse transtorno que a gente tem discutido aqui na programação? Provavelmente muito pequeno. Os Houthis têm usado de uma estratégia que é dupla também. Por um lado, eles lançam mísseis contra navios norte-americanos, mas principalmente israelenses que passam na região, mas também usam pequenas embarcações para abordar esses navios e sequestrá-los. Então, uma coisa é você controlar, de certa forma, o envio de armamentos, esses mísseis mais sofisticados que realizam esses ataques, e outra coisa é controlar barcos pequenos, com meia dúzia, muitas vezes, de indivíduos, usando fuzis que acabam abordando esses navios. Então, eles usam estratégias mais irregulares, mais simples, de certa forma, são embarcações pequenas, que continuam realizando esses ataques. O presidente Biden, inclusive, para encerrar essa primeira discussão, disse essa semana: vamos continuar os ataques, apesar de não termos visto ainda grandes consequências. Então, parece que até mesmo os Estados Unidos têm admitido que provavelmente vai demorar para que o impacto contra os Houthis seja visto de maneira mais clara, né? Eu já vi até algumas análises, professor, de algumas pessoas classificando essa situação toda ou justificando isso tudo que tem acontecido no Mar Vermelho por causa da fraqueza política do Biden. E aí a gente, como a gente sabe muito bem, estamos aí já entrando no processo de pré-eleição lá nos Estados Unidos. O senhor concorda com isso, que isso tem a ver também com um processo de fraqueza mesmo do atual presidente dos Estados Unidos? Olha, está muito relacionado, sim, seja como a gente comentou anteriormente, com a capacidade do Biden e sua equipe de dialogar com republicanos na Câmara Baixa do Congresso, e aí republicanos também não querem dialogar, né, porque imaginando que vai ter eleição no final do ano. É melhor deixar o Biden numa lógica de caos, de incapacidade de atuar, mas tem a ver, inclusive, em como o Biden é observado por parcerias na região. Quando a gente olha, por exemplo, países importantes para lidar com esse espaço, como a Arábia Saudita e o Egito, vem fazendo declarações, inclusive em público, bastante negativas a respeito de Biden, dizendo que ele não tem a capacidade de liderar e que não tem tido capacidade de negociar dentro desse tipo de espaço. É claro que nesse momento político sempre acontece um exagero, né? Se aproveita, de certa forma, que a eleição está próximo para, de alguma maneira, dizer que o presidente é fraco, que ele não tem a capacidade de liderar. Não à toa, Donald Trump, de semana assim, vai para a imprensa para falar que Biden está passando vergonha, humilhando os Estados Unidos internacionalmente, mas claramente temos sim uma incapacidade dos Estados Unidos de liderar e de mediar esse tipo de discussão. Então, é mais uma pitada aí de caos em meio a um ano já caótico, né? Lembro quem está acompanhando a gente, temos problemas no Irã, no Líbano, agora em Israel, temos o problema dos piratas Houthis, Ucrânia ainda está por aqui, né? Ainda tem uma guerra na Ucrânia acontecendo. Então, uma sequência de conflitos, de problemas internacionais que certamente não ajudam nem um pouco a imagem de Biden, seja dentro de casa, seja internacionalmente.